5 de novembro de 2015. Federação Paulista sorteia grupos do Paulistão de 2016 e anuncia novidades no regulamento. Com Santos bem no Brasileirão e na Copa do Brasil, Gabigol não quer saber de priorizar competição. Veja também os preparativos de Palmeiras e São Paulo para a rodada do final de semana. E as notícias do Corinthians ao vivo do CT Joaquim Grava. É isso aí, estamos chegando, Gazeta Esportiva no ar, boa noite. E cheio de novidades, mudanças e com a definição de que 6 clubes serão rebaixados para a segunda divisão, 6 rebaixados para a segunda divisão, a Federação Paulista de Futebol realizou hoje, nesta quinta-feira, o sorteio dos grupos para a próxima edição do Campeonato Paulista. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. São 20 clubes. Os clubes foram divididos em 4 chaves e as equipes não se enfrentam em si em cada grupo. No torneio, os 4 times considerados grandes entraram como cabeça de chave. No grupo A, estão Santos, Botafogo, São Bento, Linense e Oeste. No B, Palmeiras, Ponte Preta, Ituano, São Bernardo e Novo Horizontino. A chave C conta com São Paulo, 15 de Piracicaba, Audax, Capivariano e a Ferroviária. E por fim, o grupo D, que terá Corinthians, Red Bull Brasil, Mojimirim, Rio Claro e o time do Acesso 4, que ainda pode ser o Água Santa de Diadema, que tem até a meia-noite de hoje para entregar a documentação referente às obras no estádio. Essa vaga do Água Santa, ele sendo punido, na verdade não cumprindo o regulamento, ele volta para a Série 2 e quem assume essa vaga dele diretamente é o Mirassol. Correto. E o Água Santa disputa a Série 2. Disputa a Série 2. E o regulamento continua polêmico. Apenas 28 atletas poderão ser inscritos na competição. 12 poderão sentar no banco de reservas, 3 obrigatoriamente goleiros. O regulamento ainda conta com o fair play financeiro e treinadores de outros clubes que não poderão ser empregados durante a competição. Nós não vamos proibir treinador de trabalhar. Os clubes, entre eles, vão acordar de não contratar um treinador que já trabalhou em outro clube da Série A1. Para contratar outro treinador, o clube tem que comprovar o pagamento, a rescisão do anterior. Nós precisamos diminuir essa coisa de trocar técnico todo dia. Trocar um técnico por rodada. Não dá. Você vê como que está no brasileiro. Então, é mais ou menos por aí. É ter um controle e uma seriedade na contratação dos técnicos. Como nos anos anteriores, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em jogo único. Desta vez, 6 clubes serão rebaixados, prevendo um torneio em 2017 menos inchado. Acho que esse é aumentar a qualidade do torneio. Então, eu acho que é uma medida positiva. A gente não pode pautar pelo negativo, a gente tem que pautar pelo positivo. Então, acho que o positivo é o Campeonato Paulista, a partir do ano que vem, tem 16 clubes. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para mim, o positivo é os clubes se mobilizarem em torno de uma liga. Já está nascendo uma liga envolvendo o clube do Rio de Janeiro, do sul do país. E São Paulo vem aí com essa conversa, com esse... Sabe, é para inglês ver. Mudança na maneira de disputa não houve. Houve só essa papagaiada de proibir técnico, sabe? Eu acho que a federação não tem que ter ingerência nesse tipo de coisa. A federação, ela tinha por obrigação fazer um calendário e um sistema de torneio que realmente fosse sensato, fizesse algum sentido. Continua o mesmo regulamento esdrúxulo de outras edições. Os clubes são divididos em grupos, não podem se enfrentar em grupos, então você tem um time que se classifica com 10 pontos, por exemplo, e um outro que conquistou 20 pontos fora da fase decisiva. Quer dizer, não faz o menor sentido. Outra coisa, para não dizer que eu estou muito chato. Muito chato. Você não está pouco chato. Então, você está muito chato. Só para não dizer que eu estou muito chato, eu vejo com bons olhos essa redução
do número de clubes na primeira divisão. Caem 6, sobem 2, você já tem 4 a menos. Então cai de 20 para 16. Mas a fórmula de disputa do Campeonato Paulista é simplesmente ridícula. É uma maneira de você dar sobrevida para um campeonato que está praticamente morto, está no TI. O Campeonato Paulista está... eu não ia usar o termo falido, mas vou usar o termo falido porque a federação acaba bancando aí alguns clubes, mas a média de público é baixíssima, a fórmula de disputa não é nem um pouco atraente. O campeonato começa para valer? O campeonato começa para valer na fase eliminatória. E aí, um jogo só, o time que perdeu, babá, um abraço, cara, saiu do campeonato. Não importa quão boa foi a campanha na fase anterior. Não faz o menor sentido. Pode ter somado 30 pontos a mais que o adversário. Empatou o jogo, perdeu nos pênaltis, um abraço, já era. E, sinceramente, não vejo como atrair a atenção um campeonato ainda dessa forma. Boa noite, Godoy. Boa noite. Está me olhando assim porque me achou bonito? De jeito nenhum. Vou falar pra você, tem um negócio que eu não consigo mais nem estando com terçol, como a gente fala lá em Bálsamo. Aliás, lá em Bálsamo vai começar o campeonato de veterano do João Beleza lá, até 40 anos, e não tem nada dessas confusões. Lá quem é bom é campeão. Mas eu quero dizer o seguinte, o campeonato paulista, ele não desperta mais o interesse, não mobiliza o torcedor do interior, porque os clubes do interior são verdadeiras porcarias, com raras exceções. Onde temos exceções, o torcedor prestigia. Ponte Preta, o torcedor prestigia. Ferroviária, o torcedor estará prestigiando. Mas desde que a equipe alcance, vai estar disputando a Série A1, qual é a possibilidade... Qual é o objetivo que o time do interior estará disputando? A classificação. A única chance dos times do interior de conquista de título é a classificação. Então, essa fórmula é atraente, desde que a equipe do interior tenha uma campanha ou uma participação que não seja voltada para o não rebaixamento, e sim para a classificação. Aí o interior seria forte, mas infelizmente mudou-se muito a sistemática, como diria Dario Peito de Aço, da Maravilha, porque no interior o pessoal está muito na mão de empresário, o empresário quer a verba da Federação Paulista de Futebol, pega a verba, monta uma folha de pagamento baixa, faz de tudo para o time não cair, e não para o time disputar uma classificação, para o time do interior disputar o título. Por isso que a atração ficou ruim, o despertar no interior para o Campeonato Paulista é ruim. Agora tem essa concorrência aí da Liga, Sul, Minas, Rio, que vai fazer com que os paulistas tem que se mobilizar. A federação tem que encontrar uma fórmula de fazer o interior voltar a ser forte, buscando o título. Não é esse negócio de só disputar para não cair. Seguinte, Godoy. Michelinho, um momento só. E esse imbróglio aí com Diadema tá interessante, hein? Diadema está interessante, porque se não preparar o estádio, não é possível que Diadema daquele tamanho, com aquele potencial econômico que tem Diadema, não vai conseguir. Ei, prefeito, não vai conseguir colocar o estádio em ordem? Também se não colocar, entra Mirassol, que é minha vizinha lá e eu vou ficar feliz da vida. Seguinte, a enquete que está no ar, no site Gazeta Esportiva, tem a pergunta que é sobre essa ideia de rebaixar 6 times e diminuir o número de equipes no estadual. Nós queremos saber, você gosta da ideia de reduzir a quantidade de equipes no Campeonato Paulista a partir de 2017? Celso Cardoso, eu gosto. E você, Celso Muito. Cardoso? Gosta também? Sim, claro, Concordamos, gosto. Celso? Concordamos, não é sempre, né? Às vezes acontece. Bem. Godoy. Se for para o interior ficar forte, forte, vão cair 6. como antes o interior era forte, time grande com Pelé, com Leivinha, com Gerson Toninho Guerreiro, com Enéas, com Ivair, o Príncipe, os times grandes pipocavam para jogar no interior. Se for para voltar a ser forte, eu e o pessoal da Estância Marelli, lá de Nova Granada,
votamos a favor da redução da quantidade de equipes. Ok. Você que foi falar da redução da maioridade penal. Ah, tudo bem. Não, já que você tocou nesse assunto, o menor é o seguinte, o menor tem que pagar pelo crime que comete, não tem negócio de idade não. Cometeu o crime, pau nele, não interessa a idade, pode ser recém-nascido. Sabe quando vai acontecer? Já nasceu isso? com péssima índole. Eu concordo com ele, mas isso não vai acontecer. A lei não vai mudar. Você está gostando do Gazeta Esportiva? Tem alguma sugestão? Você pode falar com a gente através do Twitter do programa, twitter.com/gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva e você também pode rever os programas no site da TV Gazeta. Rever o Gazeta Esportiva. Perdeu o começo do programa? Vai lá, tvgazeta.com.br. E eu não posso ficar mandando beijo, Celso, porque eu tô igual você, tô esquecendo os beijos que eu tenho que ir mandando. Agora você vê como o mundo dá volta. Eu tinha que ter mandado um beijo para um garçom, o Senna, que atendia a gente antigamente aqui embaixo, mas era terça-feira. Hoje ele acho que não está assistindo, não sei. Mas Senna, quem estiver assistindo, lá do restaurante da Moca, fica o meu beijo para você. E um monte de gente que eu esqueço de beijo. O Godoy que não esquece. Fala, Godoy, um beijo aí. Mandar um abraço lá pro Mané Simpatia, então, lá em Birigui. Ele vai participar agora da comida do boteco aqui em São Paulo. Do quê? Vaca Simpatia. Cavaca? Vaca Simpatia, o Mané Simpatia e o Braulio lá de Barretos, um abraço pro Faria, pro Euriquinho. Barretos, minha terra. Jogou bola comigo, o Zeca, o Douglas, o Tarugo. Olha, esse pessoal vai estar aí participando do Comida de Boteco na final no Parque Vila Lobos, sábado e domingo aqui em São Paulo. Eu vou lá. Carimba. Que pança, carimba. Quero carimbar. Quero carimbar a Vaca Simpatia do Mané Simpatia. O pessoal da porcada lá, Badia, amanhã estamos lá na porcada tradicional lá. E Arujá vai ter charretada? Como é que é? Não, lá, Franco da Rocha. A charretada do Vieirão já foi. Já foi. Então tá bom. Eu vou esperar a próxima agora. Tô arrumando uma égua legal aí. Vai montar. Vou levar. O Pascoal falou que tem uma amiga dele lá que tem a égua da amiga do Pascoal. Corta o microfone do Godoy. No Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo vivem dias conturbados. Enquanto no rubro-negro, os jogadores que estavam afastados voltaram a treinar com o restante do grupo, no tricolor, a polêmica gira em torno dos adversários na reta final do Brasileirão, considerados mais fracos pelas equipes que disputam a permanência na Série A. A responsabilidade nossa é ganhar os jogos. Não importa se vai ajudar A ou B ou C. O mais importante pra gente é ganhar os jogos e acabar bem no campeonato. Não adianta a gente ficar pensando se vai ajudar um ou desfavorecer o outro. O mais importante pra gente é ganhar os jogos para que a gente possa terminar bem o campeonato. Estou aqui em nome dos jogadores reintegrados para afirmar que o ocorrido é uma página virada e que daqui para frente nós somos profissionais, vamos cumprir com todas as nossas obrigações, né? E na vitória e na derrota vamos estar juntos, né? E em relação a mim, quero deixar claro que o meu desejo é permanecer no clube, né? E eu espero que esse também seja o desejo da torcida e da diretoria. Então, esse é o meu desejo e eu quero deixar isso bem esclarecido. Eu nunca duvidei do espírito e da vontade de nenhum deles. Todos eles estavam comovidos com a situação e com muita vontade de voltar. Até porque eu acho que não foi nada extraordinário, né? Eu falei bem aqui para vocês. Todo mundo tem direito de fazer o que quiser. E eu tenho direito de escalar quem eu quiser também. E eu escalo segundo o comportamento dos jogadores, né? Eu acho que isso não abala em nada, não vai motivar mais, nem motivaria menos, entendeu? É a sequência do trabalho, são jogadores do clube, volto a dizer, se estão no Flamengo é porque têm valor, é porque provaram de alguma forma que podem estar aqui. E o meu interesse é que eles cresçam e que joguem bem para a gente vencer. Tá aí o Oswaldo falando grosso, né? Mostrando a liderança dele. Ele tem uma maneira muito peculiar de trabalhar. Sempre foi um homem muito elegante, muito, educado, educado, sabe? De uma sensibilidade no trato incomum no mundo do futebol. Só que algumas vezes, na condição de líder, você tem que realmente, sabe, bater no peito e mostrar quem manda.
Mas se ele mandasse tanto, ele teria sido consultado antes para saber se a diretoria administrativamente deveria punir ou não os jogadores. Então, jogar o nome, a situação do que aconteceu com os jogadores para o público. Imagina ali, acho que todos eles são casados, acho que eram casados, né? Porque depois dessa, festinha com mulherada, imagina o que é as mulheres, como é que vai explicar em casa que eles não estavam comendo filé mignon, só estavam comendo pescoço, não é? Não estavam comendo... Mas o Oswaldo não falou que ele que puniu os jogadores? E coxas. Ele falou que ele que puniu, o Oswaldo falou, ele assumiu. É uma enganação desgramada. Aliás, tem um site aí, um site de sexo, alguma coisa, que quer contratar os 5 jogadores pelo valor que eles receberam de multa para serem garotos propaganda. Então, às vezes as moças eram clientes lá, eram prestadoras de serviço para o site. Mas é um negócio ridículo, pô. O jogador está de folga, ele faz o que ele quiser. Tá certo. O que interessa é a hora que eles voltar para lá. Aliás, hoje me contaram que é um jogador, um becão do Palmeiras aí, que estava mamadão hoje num posto de gasolina aí, naquelas lojas de conveniência num posto de gasolina, um becão do Palmeiras mamado, vai embora mesmo, né? Tava mamado lá com as 2 pererecas. Aí é o seguinte, o jogador está na folga, faz o que ele quiser. Agora, o que interessa é no dia seguinte ele chegar lá para treinar e estar em condições de treinar. Isso. E treinar, cumprir a carga de trabalho que se exigir dele. Está apresentando um resultado em campo, fora de campo ele que se cuida da maneira que ele quiser. Se ele quer ir para a farra, ele vai. Se ele quiser ir para a igreja, ele vai. E se estivesse na igreja fora do horário, aí pode. É que apresentar resultado não pode. É que apresentar resultado de campo não estava, né? 6 jogos, 5 derrotas. Então você não vai afastar por causa da falta da festa, você vai afastar por causa da falta de qualidade no trabalho dele, pô. Uma coisa é sair à noite, outra coisa é ir comer churrasco à tarde, não sei lá. Bom, nosso contato dependendo agora... Dependendo da carne, Michele, aí você come qualquer hora, a carne apetitosa. Ai, Godoy. Tá bem temperado. Corta o microfone do Godoy. Tá bem temperado. Cartão vermelho, Godoy, cartão vermelho. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está no CT Joaquim Grava. Põe o Garrafa na tela aqui, ó. Aê! O Garrafa é um que não tem hora para comer espetinho, comer carne. O Garrafa tá sempre no trabalho, direitinho, fazendo a parte dele. Fora do trabalho, já não sei. Mas ele está acompanhando o treino do virtual campeão brasileiro, que sábado, mais uma vez, vai ter a Arena em Itaquera lotada para enfrentar o Coritiba. Manda pra gente as novidades daí, Garrafa. Boa noite! Boa noite, Michele. Um beijo para você, um abraço ao Godoy, ao Celso Cardoso, aos nossos telespectadores. É isso, o Corinthians treinando em toda a expectativa do que vai acontecer no final de semana. Bom, como já é sabido e certo, o Corinthians joga com o Coritiba no sábado e poderá ser campeão no domingo com os jogadores um distantes do outro, né? Cada um na sua casa, com seus familiares, porque o jogo do Atlético Mineiro contra o Figueirense em Santa Catarina poderá decidir o campeonato. Caso o Corinthians vença o Coritiba e o Atlético Mineiro não vença o Figueirense, o Corinthians será campeão, mesmo não estando em campo. Os jogadores descartaram a possibilidade, aquilo que foi levantado no início da semana, com a possibilidade de uma volta olímpica, caso uma vitória contra o Coritiba. O Wagner Love havia comentado algo sobre isso, o Tite já chamou a rapaziada e proibiu qualquer tipo de comemoração antecipada. Então, mesmo que o Corinthians vença o Coritiba, ele, se for consagrado campeão no domingo, somente no próximo jogo é que vai fazer a sua festa. Hoje, quem veio para a entrevista coletiva aqui foi o zagueiro Gil, zagueiro da seleção brasileira e também do Corinthians. E vamos a um blocão dos principais assuntos abordados pelo zagueiro corintiano, a começar pela ansiedade do título que está batendo a porta do Timão. Eu acho que bate essa ansiedade aí, porque a gente sabe que está muito próximo daquilo que a gente colocou na cabeça, daqui que a gente colocou como grupo. E durante a competição nós crescemos em cima dessa ansiedade também, porque até o começo do campeonato a gente era uma equipe e a gente foi se formando e se consolidou na liderança do campeonato depois de muitas rodadas. Então a gente fica um pouco ansioso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a tranquilidade vem com o nosso trabalho, aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia. Então a gente está bastante tranquilo com isso daí. Eu vou te ser sincero, cara, os jogos que a gente jogou no domingo às 4 horas e o Atlético às 6h30, eu não assisti, mas esse, até pela vantagem que a gente construiu, por tudo que a gente tem feito,
Eu vou estar na frente da televisão sim, secando um pouquinho, porque, como eu disse, é fruto do nosso trabalho, então a gente tem que fazer primeiro a nossa parte no sábado, que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, e no domingo sim, aí a gente vê se vai assistir ou não, mas eu confesso que vou estar ligado na televisão sim, mas sem antes fazer a nossa parte no sábado. E você acha uma grande pisada de bola o que a CBF fez, no sentido de repente deixar aberta aí a possibilidade do Corinthians jogar no sábado, ser campeão no domingo, um fato inédito, os jogadores, cada um na sua casa, enfim, um ligando para o outro, nós somos campeões. Você acha que foi uma grande pisada de bola da Confederação Brasileira de Futebol não ter pensado nisso e colocar as duas equipes que brigam pelo título matematicamente jogando no mesmo horário? É difícil, né? Porque a gente sabe que o que vale mesmo é a volta olímpica lá no campo, lá. Mas a gente está tranquilo quanto a isso. O nosso grupo é bastante experiente, a gente já conversou sobre isso também. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que estar focado em fazer o nosso melhor dentro de campo. Independente se for comemorar no sábado ou no domingo, a gente tem que estar focado em fazer o nosso melhor e esperar. Primeiro, fazer o nosso jogo no sábado, vencer bem, para depois a gente ver o que pode acontecer. Independentemente do título que deve chegar, mas matematicamente ainda não é garantido, o Corinthians tem vaga na Copa Libertadores da América. Torneio importante, o Corinthians tentando mais uma vez essa conquista. O Alexandre Pato, que é um jogador que poderia, em termos de nome, qualificar muito o Corinthians, pertence ao Corinthians e tem ainda uma situação indefinida, já disse que não permanece no São Paulo. Você que jogou com o Pato, o que você pensa de uma provável volta do Pato? Você acha que existe clima para ele aqui ainda? O Pato, como pessoa e jogador, a gente não tem o que falar dele. Então isso aí a gente deixa mais para o lado da diretoria. A gente sabe que o grupo que foi formado aqui esse ano é um grupo totalmente fechado. E a gente se doa um pelo outro, se corre bastante no campo um pelo outro. Então a gente sabe. Se ele tem contato com o Corinthians, se tiver interesse do Corinthians que ele volte, ele vai ser muito bem recebido aqui por todos nós jogadores. Até porque a grande maioria aqui ele conviveu até ano passado. Então a gente está tranquilo quanto a isso daí. Tá certo. Aí, portanto, Michele, o zagueiro Gil conversando conosco, falando, claro, da ansiedade, de como vai ser caso o Corinthians venha conquistar o título no final de semana e já projetando a próxima temporada. O Pato é mesmo um assunto por aqui, pertence ao Corinthians, não fica no São Paulo. A ideia da diretoria é negociá-lo com um outro clube, de preferência do exterior, mas nada de concreto, nenhuma proposta chegou à diretoria corintiana e não está descartada a possibilidade, até a maioria dos jogadores do elenco corintiano, como destacou o próprio Gil, entendem que o Alexandre Pato seria bem-vindo e um bom reforço para a temporada 2006. Ainda sobre a próxima temporada, caso o Corinthians conquiste o título de forma antecipada no final de semana e não comemorar, logicamente, dentro de campo, ele não vai comemorar, o Corinthians viria para o jogo contra o Vasco da Gama e aí sim seria consagrado como campeão brasileiro, já campeão brasileiro, mas recebendo aí troféu, enfim, toda a festa, e a partir daí não será novidade se nos jogos finais o Corinthians der férias para principalmente os titulares, projetando a próxima temporada para que a maioria dos jogadores retornem com antecedência. O Corinthians encerra o Campeonato Brasileiro restando 5 rodadas, com o Coritiba no final de semana joga em São Paulo, depois tem Vasco da Gama no Rio de Janeiro, na sequência São Paulo em casa, sai na penúltima rodada para jogar contra o Sport e encerra a sua participação no Campeonato Nacional contra o Avaí. O grito de campeão está entalado ainda, não é oficial, mas virtualmente não tem como tirar. E o Campeonato Brasileiro, se você me permite um pitaco, o Godoy também e o Celso, essa comemoração de título, né, de pontos corridos, é que nem no baile dançar com a irmã, né? O Corinthians vai ser campeão em casa, é brincadeira. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Eu até ia perguntar para o Garrafa se ele acha que o Corinthians deve dar a volta olímpica aí no sábado, já começar a fazer as comemorações antes mesmo de saber se já é campeão nessa rodada. Você acha que deve, Garrafa, ou deve esperar um pouquinho? Eu entendo que se o Corinthians ganhar, em protesto à palhaçada que fez a CBF, já que você me perguntou, está me abrindo esse espaço, em protesto a essa palhaçada que fez a CBF, que não planificou a possibilidade das equipes que brigam matematicamente pelo título jogarem no mesmo horário, o Corinthians não em desrespeito ao Atlético, jamais isso, mas sim em protesto à CBF omissa fazer sim a volta olímpica, comemorar o título junto da sua torcida. Se é que o título virá neste final de semana, se é que o Corinthians vai ganhar do Coritiba, mas se ganhar, não sou contra não, volta olímpica seria uma grande bobagem. O Corinthians já é campeão brasileiro faz tempo, Michele. É verdade, Garrafa, tá certo, dito e feito. Bom descanso para você. E agora é hora de falar do São Paulo. Não, comenta, Celso queria falar. É um assunto... Celso, desenvolve. Eu acho que não tem que comemorar, não.
Porque não é campeão brasileiro. Simples assim. Se o Corinthians ganhar do Coritiba, vai continuar como está. Virtual campeão brasileiro. A matemática não permite você comemorar. Sei lá, não quero falar aqui de um desastre. Mas vai que aconteça alguma coisa e o Corinthians não possa terminar o campeonato, por exemplo. Sei lá. Então, não dá, simplesmente não dá para você comemorar. E outra coisa, o campeonato por pontos corridos, não se resume a uma volta olímpica. Tá, vamos imaginar que o Corinthians ganhe do Coritiba no sábado e o Atlético Mineiro perca o jogo no domingo e o Corinthians vai ser campeão. O Corinthians vai poder dar a volta olímpica contra o Vasco, vai poder dar a volta olímpica contra o São Paulo, vai poder fazer a festa e dar a volta olímpica contra o Sport. Pode dar a volta olímpica em todos os jogos, não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Então, esperou até agora. Por que comemorar antecipadamente algo que não está concretizado? O título já está garantido, como diria o Valmir José Arena. O título já está garantido. É uma questão apenas de saber contra quem a festa será completa. Agora, a seriedade do trabalho do Tite não permite, e ele também não permitirá aos jogadores, nenhum relaxamento, nenhum momento de descontração enquanto o Corinthians não alcançar o objetivo agora. O título já foi alcançado. O objetivo agora é o recorde de pontos. O Corinthians quer ser a equipe que por pontos corridos vai ser aquela campeã com o maior número de pontos, superando o Cruzeiro. Esse é o objetivo agora, essa é a motivação. Então, o Tite não vai permitir ainda esse relaxamento, essa gozação, essa brincadeira, essa festança ou esta festa. Então, os jogadores estarão concentrados e jogando com seriedade. Até chegar o momento em que os pontos, o recorde de pontos seja quebrado, ok? E outra coisa, em relação à da folga para os jogadores, eu acredito que se o Tite fizer isso, não vai fazer imediatamente com a confirmação do título. Talvez poupe os jogadores titulares contra o Sport e contra o Avaí, mas contra o São Paulo vai com força máxima, contra o Vasco vai com força máxima. Pode apostar nisso. Hora de falar do São Paulo, que vai precisar vencer o Cruzeiro domingo no Mineirão para seguir na luta por uma vaga na Libertadores. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o treino de hoje no CCT da Barra Funda. O técnico Doriva deve manter a equipe que venceu o Sport na última partida no estádio do Morumbi. No Campeonato Brasileiro, aliás, o time vem numa sequência de 2 vitórias seguidas, colado ao Santos no G4, o grupo dos 4 melhores do torneio. No ataque, Luiz Fabiano e Alexandre Pato continuam a formar a dupla, Ganso e Michel Bastos no meio-campo, ao lado de Wesley e com Rodrigo Caio na zaga. Por falar em Alexandre Pato, o atacante está envolvido em mais uma especulação de ida para o futebol europeu. Desta vez, o Barcelona da Espanha aparecia como interessado em contar com o jogador na próxima temporada. Mantido no time também continua o goleiro Denis, que falou sobre a responsabilidade de substituir o mito Rogério Ceni. Primeiro desafio depois de uma cirurgia, né? Já foram 90 desafios já até hoje, substituindo o Rogério. E eu acho que fico feliz de cada vez que eu entro em campo e substituir ele. Eu procuro fazer o meu melhor e substituir ele à altura. E ajudar o São Paulo, que é o principal de tudo, a equipe conquistar as vitórias. E eu acho que a equipe tá bem servida de goleiro, sim. Acho que tanto eu, tanto o Renan estamos trabalhando para quando o Rogério parar, substituir. Acho que cada um já teve a sua oportunidade de mostrar o seu trabalho e o ano que vem, provavelmente, cada um vai ter a sua oportunidade de jogar e mostrar ainda mais. E eu acho que enquanto isso não é definido, vamos continuar trabalhando para quando as oportunidades surgirem, eu poder entrar dentro de campo e fazer o meu melhor. Diga, Godoy, o que te parece São Paulo aí? O que me parece é o seguinte, eu tenho um colega lá em Bálsamo Piquila que fala assim, goleiro que fala acho é muito bom para pegar na volta. E o que seria pegar na volta? Ó, já entrou.
Só pega na volta. Acho que o São Paulo está bem servido. Ô, meu Denis, personalidade, camarada, personalidade. O São Paulo está bem servido comigo e com o Renan, sim. Está bem servido. Ninguém vai sentir, ninguém vai lembrar de Rogério Ceni, não. A não ser nas cobranças de falta. Chama na que é para pegar... Ninguém aqui vai deixar saudade, vai fazer vocês sentirem saudade. Personalidade, meu filho. Você já está pipocando para falar se o São Paulo está bem servido ou não. Que goleiro que é você, pô? Que substituto que é você? Você não confia em você? Seu bate-roupa, peito de peroba, mão de telha. Isso é apenas uma postura humilde do goleiro. Não tem negócio de humildade, não, cara. Você tem que ser, ele é simplesmente ser realista e tem personalidade. Humildade não, você tem que ser um cara que entenda as coisas que estão acontecendo na tua vida. Esse negócio de humildade, meu filho, é virar o bumbum pros outros, meter o chinelo. Para com isso. O Santos chegou bem na reta final, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, né? Pro atacante Gabriel, salve Gamberini, um dos grandes destaques aí do Peixe na temporada, aliás, Rodolfo Gamberini é santista, não tem essa de priorizar uma ou outra competição. Dá só uma olhada. A gente quer chegar no G4, quer ser campeão, claro que a gente sabe que é muito difícil, temos jogos muito complicados, mas a gente espera fazer nosso jogo, poder ser campeão da Copa do Brasil sim, a gente tem chance, e no G4 também. A gente espera manter essa fase que a gente está, com os pés no chão, sempre jogando para cima, para frente e deixar as coisas acontecerem. O Corinthians é um grande time, a gente teve muitas dificuldades para ganhar deles, mas eles conseguiram fazer ao contrário no Brasileiro, conseguiram manter a média, sempre fora de casa, dentro de casa ganharem, ou se não empatarem. Eu acho que o nosso time também podia ter chegado um pouquinho perto deles, se não fosse o começo do ano, mas o Corinthians sim, acho que conquistou o título e tem grande mérito. Hoje, quem tem o melhor futebol, Corinthians ou Santos? É difícil falar quem tem o melhor futebol. Eu acho que o brasileiro tem muito mérito. E a gente pode ganhar a Copa do Brasil, como também pode perder. Mas os dois times têm jogado um grande futebol. Então, não tem como falar qual é o melhor time, qual é o melhor futebol. Eu acho que os dois têm feito para merecer. Eu acho que independente do título, se a gente ganhar ou não, o nosso futebol é muito bonito e ir para frente. Então, eu acho que isso que é importante. Caso consiga a vaga realmente para Libertadores, você fica para jogar Libertadores? É minha vontade de ficar. Claro que a gente não sabe o que pode acontecer, mas todo mundo sabe que eu quero passar por aqui, fazer história, continuar a minha história aqui no Santos. Tenho minha vontade sim para Libertadores jogar. Às vezes a gente é soberba, né, de achar que consegue prever o futuro de um clube a partir do que a gente vê. O Santos estava numa crise danada, crise financeira, todo mundo indo embora, a Aranha, a Arouca, Robinho. O Santos vai lutar para não cair, pelo menos essa era a perspectiva. Chegou à final do Paulista, ganhou o Campeonato Paulista. Mas o Paulista não é referência. Eu estou fazendo aqui uma meia-culpa. De repente começa mal o campeonato, na zona do rebaixamento. Aí não é que entra o Dorival Júnior, o time ganha confiança, engrena, emenda 15 vitórias na Vila Belmiro, e são essas 15 vitórias na Vila que transformaram o Santos num time forte. Mas não só a vitória, a maneira como elas ocorreram. Meteu 3 no São Paulo, 4 no Atlético Mineiro, fez o Palmeiras, abriu 2-0, poderia ter feito muito mais. Ou seja, é um time que está jogando muito bem, está jogando futebol bonito. E o Gabriel, inclusive. Mas aquele comprometimento que havia da comissão técnica anterior com os jogadores, principalmente pelo relacionamento de muito tempo íntimo, da convivência ali no dia a dia do Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes. Oliveira o Sérgio Lapa, com os jogadores,
impossibilitou, ou pelo menos deixou o Marcelo Fernandes inibido na hora de trocar jogadores para o Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior chegou lá, tirou, não estava comprometido com ninguém, fez as mudanças de nomes e de posições. Jogadores que estavam afastados, como o Zeca e o Thiago Maia. Agora o Zeca está na Seleção Brasileira, o Thiago Maia na Seleção Brasileira de base. Pô, mudou o time, cara, mudou o time está jogando tudo isso daí. Se o Marcelo Fernandes tivesse tido a coragem de mexer no time, talvez com ele a equipe teria alcançado sucesso. O volante, lembra que o volante era aquele o Batatinha, pô. O volante do Santos com o nome de Batatinha não tem jeito. Destaque do site Gazeta Esportiva de hoje é o treino do Santos, que ocorreu nessa manhã, sob chuva fina, lá no CT Rei Pelé. E a novidade foi a aparição do Vitor Ferraz nos gramados. Ele segue trabalhando em separado, tentando se livrar aí de dores nas costas, né? Ele está com uma lombalgia mecânica aguda, um nome difícil aí, mas são dores nas costas, ele não pode tomar antibióticos. Isso atrasa um pouquinho a recuperação do Vitor. Ele fez uma corridinha solitária, sorriu, e aí os companheiros deram uma força, gritaram o nome dele. O David Braz era um dos mais animados, ficou gritando, dando apoio moral pro colega. Deram apoio moral pra ele. Ei, chinelinho, até que fim apareceu, ei, chinelinho. Godoy. Isso daí lá no interior a gente fala que é dor nas cadeiras. O Palmeiras enfrenta o Vasco nesse final de semana no Allianz Parque. Na academia de futebol, ninguém esconde que a Copa do Brasil é a principal chance de ir à Libertadores. Se o Verdão não vencer o Vasco no domingo, os próprios jogadores admitem que a vaga pelo Brasileirão vira missão impossível. Veja na reportagem do Felipe Sboril. A final da Copa do Brasil contra o Santos era para ter acontecido ontem, mas só vai rolar dia 25 de novembro. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira terá uma semana inteira antes do compromisso diante do Vasco pelo Brasileirão. Vai trabalhar o elenco para baixar a ansiedade dos jogadores. Uma decisão difícil, que os atletas reconhecem a dificuldade que vai ser bater os meninos da Vila. É difícil superar tecnicamente o Santos. Eu acho que no Brasil só o Corinthians eu acho que pode superar tecnicamente, porque eles têm jogadores de muita qualidade. Eu acho que a gente vai ter que superar ali na vontade, na garra, na aplicação tática. Eu acho que onde a gente pode superar o Santos é na superação tática. Eu acho que nosso time tem um time de muita qualidade, mas o Santos está um pouco acima nessa qualidade da nossa equipe. Mas a gente tem potencial para poder ir lá e vencer em casa. O negócio é apostar a maioria das fichas da Copa do Brasil para conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Agora, se uma derrota vier neste domingo no Brasileirão, aí o jeito é largar de vez. Se a gente perder domingo, realmente eu acho que a gente vai acabar abrindo mão aí do brasileiro, porque vai ficar complicado. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi um dos times que mais oscilou. Foram 13 derrotas, um aproveitamento de 48%. Se não tivesse vacilado tanto, poderia estar numa situação melhor. Eu acho que já era pra gente estar classificado, sim, era pra gente estar lá em cima, né? A gente deu muito vacilo, principalmente dentro de casa, perdemos alguns jogos aí que não podia ter perdido. Se a gente tivesse empatado um pouquinho mais, a gente estaria melhor colocado, né? Ou a gente ganha ou a gente perde, a gente quase não empatou. Então é difícil, eu acho que a gente era para estar melhor, agora a gente tem que, esses 5 jogos aí tem que vencer. Pelo menos 4 para classificar. Eu vejo essa conta assim, se a gente conseguir vencer 4 dos 5, a gente entra no G4, né? Para o jogo contra o Vasco, Dudu e Cristaldo estão suspensos e ficam de fora. A tendência é que o camisa 7 seja substituído pelo argentino Alione. O São Paulo é muito irregular, Godoy, mas o Palmeiras também tem sido muito irregular. Só que o Palmeiras esperava mais do que se espera do São Paulo, essa é a questão. Chegou à final da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro está capengando. Contra o Santos, mesmo no final de semana, escapou de levar uma goleada. Não fosse o time do Santos um pouco mais displicente, sabe? Teria tomado 4, 5. Agora, nesse quadro, vencer 4 dos próximos 5 jogos, acho difícil. É difícil porque o que está jogando não está convencendo o seu torcedor, mesmo. Não está empolgando o seu torcedor e nem quem fica analisando o Palmeiras, né? Tanto é que torcedores como o Zé Carlos Franco pai e o Felipe José Franco filho, palmeirenses ali da Casa Verde, lá da rua Frederico Penteado,
Hoje eu estive lá conversando com eles, eles estão cabreiros com esse sucesso de ver o Corinthians jogar e encantar, o Santos jogar e encantar, e o Palmeiras deles joga um jogo bem, outro mal, na Copa do Brasil. Conseguiu a classificação, teve seus méritos em conseguir a classificação, mas foi sofrida, suada, quase que escapada. Quero falar o seguinte, o Godoy foi o único que não apareceu com o anjinho, né, nas costas aqui. Não sei o que o pessoal tem contra você. Que anjinho? Depois eu te explico. Resultado final da enquete do site Gazeta Esportiva. Você gosta da ideia de reduzir a quantidade de equipes do Campeonato Paulista a partir de 2017? Deu que sim, 67% dos votos. É uma arte que aparece aqui atrás. Anjo, o meu anjo da guarda não pode me abandonar não, porque se me abandonar eu me ferro. Esse tá com você sempre. Domingão, 9 da noite, tem mesa redonda, tá? Com o André Sanches, é 9 da noite. 21. Fique com Deus, ainda até é possível. Daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, até amanhã. Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A dança negra é quem rolava as bolachas, a curtição